11. Falando a linguagem de amor em famílias em que um dos pais está ausente. Abastecer o tanque de amor de uma criança pode, às vezes, parecer uma tarefa difícil. Você está cansado, seu filho exige sua atenção e nessa hora você acha que quem precisa de amor é você. Bom, pelo menos você tem o cônjuge para abastecer seu tanque. Ou será que não? Em milhões de famílias cujos pais vivem em lares separados é óbvio que a resposta é um sonoro não. Em vez de haver o pai e a mãe abastecendo o tanque emocional dos filhos de modo regular, um deles executa a tarefa sozinho. Em vez de duas pessoas darem amor aos filhos, amor que flui através do relacionamento conjugal, esse sentimento agora vem de uma mãe ou de um pai que está confusa, sozinha, sentindo-se pressionada, e sem receber suficiente cuidado de outro adulto. Ainda assim é possível falar a linguagem de amor de seu filho e abastecer o tanque emocional dele. Tudo o que temos afirmado a respeito de amar seus filhos é verdadeiro. Residam eles com um dos pais ou com os dois. Existem muitas outras dimensões que são acrescentadas nas famílias de pais separados. Enfatizamos isso sabendo que cerca de uma em cada 4 crianças, 27%, com idade abaixo de 18 anos vive com apenas um dos pais. De acordo com os dados de 1994 do Censo Americano. Devido ao fato de muitas crianças estarem vivendo em tais lares, nós nos sentimos compelidos a falar a respeito de algumas das necessidades especiais dessas famílias, incluindo como praticar as linguagens de amor com os filhos nessa situação. Sabemos que os lares em que um dos pais está ausente não são todos iguais. Alguns são fruto do divórcio entre os pais, outros, da morte de um dos cônjuges. Alguns pais na realidade nunca se casaram. Naqueles lares originados pelo divórcio, algumas crianças ainda têm um contato positivo com aquele que não tem sua custódia, outras sofrem com contatos negativos ou com a total falta de relacionamento. Algumas famílias vivem perto de parentes e podem, assim, desfrutar dos benefícios dessa proximidade com avós, tias, tios e primos. Muitas outras vivem distantes de seus parentes mais próximos e são obrigadas a se defender sozinhas. Não importa qual seja a sua situação. Se você é uma mãe ou um pai que está criando seu filho sem o outro cônjuge, sabemos que você pode expressar amor à sua família de forma eficiente, particularmente se falar a principal linguagem de amor de seus filhos. Tensões e confusões no lar. Pais separados que tentam satisfazer as necessidades dos filhos e ao mesmo tempo manter uma carreira e alguma aparência de vida pessoal conhecem bem as tensões e os desafios que surgem no lar. Se essa for a sua situação, você está familiarizado com as pressões dos horários, as necessidades econômicas e as mudanças pessoais e sociais que você e seus filhos estão enfrentando. Você conhece as dúvidas com respeito à sua capacidade de fazer um bom trabalho como pai ou mãe nessa situação. Você tem ouvido julgamentos de supostos entendidos no assunto sobre as armadilhas que aguardam suas crianças. Com certeza, algumas vezes você sente a solidão e a exaustão por ter de fazer tudo sozinho. Todos nós conhecemos pessoas no passado que foram criadas por apenas um dos pais. Normalmente, isso acontecia pela morte prematura de um dos cônjuges. O que tem mudado de forma dramática nessa história nas últimas décadas é a alta incidência de divórcios. Nós temos de reconhecer que aquelas crianças que perdem o pai ou a mãe devido ao divórcio vivenciam um trauma psicológico maior. Geralmente, o que tais crianças sofrem é mais sério do que o trauma daquelas que perderam um dos pais. Quando um dos pais morre, a criança sabe que não havia escolha. Normalmente,
Longo período de doença precedeu a morte e isso ajuda a criança a compreendê-la. O divórcio é uma escolha de um ou dos dois pais, mesmo quando aquela escolha parece ser uma necessidade. Pais que tenham enviuvado terão de lidar com as lembranças da criança, mas não com a qualidade de uma futura relação dolorosa com aquele que se foi. A pessoa que se divorcia enfrenta anos de constantes decisões em seu relacionamento com a outra parte que não detém a guarda dos filhos. Muitos pais divorciados se veem em conflitos com o resto da família e mesmo com sua igreja. Ninguém sabe o que fazer com eles. Além disso, algumas pessoas sentem a necessidade de expressar sua reprovação e seu desapontamento pelo divórcio. E muitos pais divorciados seriam os primeiros a dizer que com certeza não recomendam o divórcio como solução dos problemas do casamento. Seria difícil mencionar outra mudança que tenha afetado mais profundamente a natureza de nossa sociedade atual que o divórcio. Contudo, o crescente número de famílias de pais separados é um problema social que está além do alcance deste livro. Nosso foco está no que fazer agora. Como podemos auxiliar os filhos que se encontram em circunstâncias que nunca escolheram e que não podem mudar? Nossa preocupação também é com respeito aos milhões de pais sozinhos que estão lutando bravamente para manter suas famílias intactas e para criar filhos felizes e responsáveis. As necessidades das crianças que vivem nesses lares são as mesmas daquelas que vivem com os dois pais. O que muda é a forma como essas necessidades são satisfeitas. Só um dos pais é o principal doador, não os dois. E ele normalmente se sente confuso, esteja sozinho devido ao divórcio, à morte ou ao fato de nunca haver se casado. Pais confusos estão tentando ministrar aos seus filhos confusos e ao mesmo tempo desejando convencê-los de que a vida pode ser praticamente normal. Em vez de as crianças terem de lidar apenas com os desafios comuns do crescimento, elas agora assumem outro conjunto de preocupações que teoricamente não deveria fazer parte de seu mundo. Judith Wallerstein, fundadora e diretora executiva do The Center for the Family in Transition, um centro para a família em transição, realizou a mais abrangente pesquisa sobre os efeitos do divórcio nas crianças. Em seu livro Second Chances, Men, Women and Children: A Decade After Divorce. Segunda oportunidade, homens, mulheres e filhos, uma década depois do divórcio. 2. Ela informa que iniciou a pesquisa com a noção comumente difundida entre os adultos: o divórcio provoca uma dor imediata de curta duração, mas no fim possibilita maior felicidade e satisfação para todos os envolvidos. Os anos de pesquisa de Judith têm demonstrado que essa suposição não é verdadeira. De muitas maneiras, as crianças nunca conseguem superar a dor do divórcio. A maioria das crianças entrevistadas por Wallerstein, Sandra Blackesley e seus associados via-se como uma categoria especial de crianças, os filhos do divórcio. Elas sentiam uma forte ligação com outras crianças que haviam passado pelas mesmas experiências dolorosas. Suas emoções mais comuns eram medo, raiva e ansiedade. Mesmo após 10 anos da separação de seus pais, tais sentimentos frequentemente vinham à tona, auxiliando seu filho a lidar com a dor da perda. Esses sentimentos negativos podem drenar imediatamente amor do tanque emocional das crianças. Quando você falar a principal linguagem de seu filho para reabastecer o tanque dele, esteja ciente de que nessa situação uma dose muito maior de amor é necessária. As reações mais comuns à dor da perda são negação e raiva, a seguir vem a fase da negociação e mais raiva. Essas reações são apresentadas tanto por crianças cujos pais se separaram quanto por aquelas que experimentaram a morte de um dos pais. As crianças
acabam apresentando um nível maior de aceitação quando se trata da perda de um dos pais. Algumas crianças conseguem passar pelas várias etapas da dor mais rapidamente se os adultos que têm importância em suas vidas procurarem conversar francamente com elas sobre suas perdas. Elas precisam de ouvidos para compartilhar e um ombro para chorar. Se os membros da família não podem se envolver de forma útil, o pastor da igreja, um amigo, uma professora ou um conselheiro talvez possa desempenhar esse papel. Vamos considerar cada uma das reações e como os pais e outros amigos adultos podem auxiliar a criança a caminhar em direção à aceitação. Falar a principal linguagem de amor dela ao longo dessa jornada ajudará a lidar com a mágoa da perda de modo significativo. Negação. Normalmente, a primeira reação é a negação. Nenhuma criança deseja acreditar que seus pais estão se separando ou que um deles morreu. Ela falará como se eles tivessem se separado apenas por uma temporada ou como se aquele que morreu estivesse em uma viagem da qual retornará em breve. Nessa fase, a criança sente-se muito amedrontada e experimenta um profundo sentimento de tristeza e perda. Ela pode chorar com frequência devido ao intenso desejo de que seus pais se unam novamente. No caso do divórcio, a criança também pode sentir-se rejeitada por aquele que foi embora. Raiva. A primeira fase da negação é acompanhada e sucedida por uma intensa raiva. A criança está irada com seus pais porque eles violaram as leis implícitas da paternidade e maternidade. Espera-se que os pais cuidem de seus filhos e não os abandonem por motivo nenhum. Essa raiva pode ser expressa com palavras ou reprimida pela criança, talvez por medo de aborrecer os pais ou de ser punida por mau comportamento e palavras violentas. Uma criança irada pode apresentar acessos de cólera, explosões verbais e até ser fisicamente destrutiva. Ela se sente impotente, não consegue dizer o que lhe está acontecendo. Também tem um profundo sentimento de solidão e sente-se incapaz de conversar com alguém. Essa raiva pode estar diretamente voltada para o pai que a deixou, para aquele que ficou com sua guarda ou contra ambos. No caso da perda por morte, a raiva pode ser diretamente contra Deus. A criança precisa sentir-se intensamente amada, precisa saber que alguém se importa de fato com ela. E ela provavelmente não recebe isso daquele que a deixou. A criança pode ou não receber amor significativo daquele que ficou com ela. E, se uma criança acreditar que o pai que está presente tem culpa pelo divórcio, talvez não se abra às expressões de carinho de nenhum dos pais. Por essa razão, os avós e outros membros da família, professores e líderes religiosos, precisam estar sensíveis às oportunidades de satisfazer significativamente essa necessidade de amor por parte da criança. Se eles conhecerem a principal linguagem de amor dela, seus esforços para satisfazer essa necessidade serão muito mais eficazes. A linguagem de amor de Robbie era o contato físico. Seu pai foi embora de casa quando ele tinha 9 anos de idade. Olhando para trás, Robbie diz: se não fosse por meu avô, tenho certeza de que não teria conseguido superar o que aconteceu. Na primeira vez que vi meu avô depois de meu pai ter ido embora, ele me tomou nos braços e me segurou por um longo tempo. Ele não disse nenhuma palavra, mas pude sentir que me amava e que sempre estaria por perto para ajudar-me. Toda vez que vinha me visitar, ele me abraçava e quando ia embora repetia aquele abraço. Não sei se ele tinha conhecimento de quanto aqueles abraços significavam para mim, mas foram como água cristalina no deserto. Minha mãe me ajudou muito ao permitir que eu falasse, fazendo-me perguntas sobre o que eu sentia e me encorajando a compartilhar minha dor. Eu sabia que ela também me amava,
mas no início eu não tinha vontade de receber seu amor. Ela tentava me abraçar e eu a afastava de mim. Creio que naquela época eu achava que ela era culpada por meu pai ter nos abandonado. Isso persistiu até que descobri que meu pai tinha ido embora para ficar com outra mulher. Só então percebi quanto fui injusto. Daquele momento em diante, comecei a aceitar seus abraços e nos aproximamos novamente. Negociação. As fases da negação e da raiva são sucedidas pela fase da negociação. Quando os pais se separam, a criança faz tudo o que está ao seu alcance para reuni-los novamente. Isso pode significar conversar com os pais, em separado ou em conjunto, implorar para que eles trabalhem suas diferenças e restabeleçam a unidade da família. Se a negociação verbal não funcionar, a criança inconscientemente poderá tentar manipular os pais mediante um comportamento inadequado para atrair a atenção deles, ou fazer um teste para verificar se realmente se preocupam com o bem-estar dela. A criança poderá tentar conseguir seus objetivos mediante o uso de drogas, pequenos furtos, vandalismo, atividade sexual ou mesmo suicídio. Mais raiva. Depois da negociação, vem mais raiva. No coração das crianças cujos pais se divorciaram, a raiva se instala profunda e longamente. Por pelo menos um ano após o processo de divórcio, essas crianças provavelmente ainda estarão lutando contra os sentimentos de culpa, raiva, medo e insegurança. Canalizar tanta energia nesses sentimentos negativos pode resultar em baixo rendimento escolar, comportamento social mais agressivo e negativo, diminuição do respeito por todos os adultos e intensa solidão. É nesse cenário doloroso que os pais sozinhos buscam satisfazer as necessidades que seu filho tem de amor e, ao mesmo tempo, estabelecer alguma aparência de normalidade em sua casa. A tarefa desses pais não é nada fácil. Usando a leitura e as conversas para ajudar. Um problema adicional ligado à perda e à mágoa é que as crianças sobrecarregadas com tantos sentimentos negativos enfrentam um difícil período tentando pensar com clareza. Se você é responsável sozinho por crianças assim, o ato de ler juntos pode auxiliar seus filhos a começar a pensar mais claramente sobre suas dores e perdas. Escolha um livro que eles sejam capazes de entender. Selecione histórias, canções e poemas de acordo com a idade de cada um de seus filhos. Essa atividade poderá trazer momentos de aconchegante união. Muitas histórias agradáveis trazem grandes lições éticas e morais, como Pinóquio e as belas fábulas de La Fontaine. Existem muitas opções de boa literatura. Esteja alerta para observar as reações de seu filho enquanto você lê para ele. Pergunte-o que ele está pensando para criar possibilidades de discussão. Se estiver lendo sobre uma criança ou um animal perdido e seu filho demonstrar preocupação, você terá grande oportunidade de expressar carinho e cuidado. Você também poderá falar sobre o que é sentir-se perdido ou perder algo muito querido. Esse tipo de ensino é muito importante, pois ajuda as crianças a lidar com a acusação e as críticas, tanto contra si quanto contra os outros. Todas as crianças jogam o jogo da acusação. Isso não é justo, pois foi ela quem começou. São frases muito comuns. A raiva pode confundir seus pensamentos. Para elas não é incomum acreditar que acusar outra pessoa é justificável simplesmente porque se sentem zangadas. Quando estiverem mais calmas, você poderá explicar os diferentes lados da situação. Não só quanto às outras crianças, mas também com relação ao que tem acontecido em sua família, a fim de que elas comecem a considerar e aceitar opiniões e pontos de vista dos outros. Isso não significa que vocês tenham de concordar com todo mundo.
Em especial quando as crianças se sentem terrivelmente enganadas pelo pai que, na mente delas, as abandonou. Elas precisam saber que o sentimento de perda que estão experimentando é natural e não há motivo para se sentirem culpadas. Algo mais que você pode fazer enquanto leem juntos é conversar sobre o que está acontecendo na vida diária de seus filhos, bem como criar histórias. Isso o ajudará a compreender o que se passa com seus filhos, em níveis que talvez eles fossem incapazes de verbalizar numa discussão. Encontrando auxílio. Nenhum dos pais pode satisfazer isoladamente as necessidades de amor de um filho. Como dissemos antes, algumas crianças podem escolher não aceitar o amor de nenhum dos pais. A dor e a raiva que sentem é tão grande que não darão nenhuma oportunidade ao amor. Essa é a deixa para que os avós e outros membros da família, da igreja ou da comunidade entrem em cena. Se você é um pai ou uma mãe que cuida de seus filhos sem a presença do outro cônjuge, não espere até que as pessoas lhe perguntem se podem ajudar em algo. Algumas podem estar tentando apenas ser gentis, não desejando na realidade interferir em sua família. Outras podem não estar cientes da sua situação. Se você ou seus filhos necessitam de ajuda, talvez você deva investigar os recursos de auxílio disponíveis em sua comunidade. Alguém na escola de seus filhos ou em sua igreja poderá orientá-los em sua busca. Os demais membros da família são sempre importantes, mas eles se tornam ainda mais necessários quando as crianças sofrem perdas. Por exemplo, avós que morem perto podem ajudar os netos de inúmeras maneiras durante a semana escolar. Além disso, a presença deles poderá confortar o próprio filho ou filha. Eles podem ir à sua casa de manhã e ajudar os netos a se aprontar para a escola. Se um dos pequenos precisa ser pego na escola, eles estão disponíveis, assim como estarão para as consultas médicas após as aulas, a natação e as lições de música. Existem muitas pessoas que ficariam felizes por ajudar famílias com pais separados se soubessem quanto sua ajuda é importante e necessária. Tais pessoas desejam se sentir úteis. E você precisa de ajuda. O único problema é conseguir unir esse desejo e essa necessidade. A igreja local é um bom lugar para fazer com que isso aconteça, e algumas igrejas possuem até mesmo estrutura de apoio. Se você achar difícil expor suas necessidades, apenas lembre-se de que não está fazendo isso para o seu benefício, mas para o bem-estar de seus filhos. Essa linguagens de amor no lar sem a presença de um dos pais. A necessidade de amor de uma criança é tão importante após o divórcio quanto era antes. A diferença é que o tanque emocional dela foi rompido pelo duro golpe do divórcio. Ele terá de ser reparado por meio de horas de um ouvir atento e pelo cuidado das emoções. Como já dissemos, alguém deve tomar conta da criança durante o processo da perda para que ela volte a acreditar que é verdadeiramente amada. O processo de reparação do tanque de amor é em si mesmo uma expressão de amor. Ouvir mais, falar menos, ajudar seu filho a encarar a realidade, reconhecer a ferida e aceitar a dor faz parte desse processo. Claro que a principal maneira de reabastecer o tanque de amor é falar a linguagem de amor de seu filho. Tenha em mente que essa linguagem não muda simplesmente porque seus pais se separaram. Aprenda a linguagem de amor de seu filho e então a compartilhe com os demais adultos importantes na vida dele. Do contrário, os adultos tenderão a falar suas próprias linguagens de amor. Seus esforços para expressar amor ainda podem ser úteis, mas poderiam ser mais eficientes se eles compreendessem a linguagem de amor da criança. Nas primeiras semanas após o divórcio, quando a criança talvez ainda se sinta incapaz de receber amor dos pais, outros adultos importantes podem ser os únicos capazes de expressar amor a ela.
Se o tanque de seu filho é reabastecido principalmente por palavras de afirmação, ele bem pode recebê-las dos avós ou de outros adultos, embora rejeite temporariamente aquelas palavras vindas de você. Uma criança cuja principal linguagem de amor são os presentes poderá atirar o presente de volta no rosto do pai que se divorciou recentemente. Não se irrite por esse gesto, mas perceba que tal comportamento é parte do processo de perda de seu filho. Uma vez que a criança tenha atingido a fase da aceitação, compreendido que não pode trazer de volta o casamento dos pais e que irá morar com apenas um deles, ela poderá receber amor de ambos os pais em um nível emocional. Se os filhos receberem o tipo de amor correto em momentos que realmente precisam dele, podem sair emocionalmente intactos do processo de fragmentação da família e caminhar para uma vida adulta satisfatória. Um exemplo disso é Bob Cobrebus, diretor executivo da Christian Camping International. O pai de Bob era um homem de negócios bem-sucedido e sua mãe cuidava da casa. Quando Bob ainda era muito jovem, seu pai desistiu dos negócios para se juntar a uma seita, mudando o endereço daquela família de 5 meninos diversas vezes. No momento que seu pai ficou doente, vítima de pólio, e completamente incapacitado, a família retornou ao estado de origem, Wisconsin, para estar perto dos familiares. Seus pais se divorciaram quando Bob tinha 9 anos. Nessa época, ele e seus irmãos sofreram a benéfica influência de cristãos e todos eles tiveram uma experiência com Jesus Cristo e o receberam como seu salvador pessoal. Sem nenhum meio de subsistência, a mãe foi forçada a continuar dependente do serviço de assistência social até que fosse capaz de conseguir empregos suficientes para a sobrevivência da família. Mais tarde ela terminou sua preparação acadêmica e se formou professora. Hoje, Bob e seus irmãos são felizes em seus casamentos, bem educados e produtivos. Bob diz: mamãe sempre destacava aquilo que era positivo. Ela nunca falava sobre as coisas negativas. Parecia que formávamos uma família normal. Eu não tinha consciência de que não éramos. Não sei como teríamos sobrevivido sem uma mãe piedosa e uma família que fossem exemplos vivos da vida cristã normal. Sou muito grato a Deus pela minha história de vida e pela minha mãe divorciada. Archibald Hart, professor de psicologia no seminário de West Coast, acredita ao poder de sua família e a Deus seu forte desenvolvimento em um lar de pais divorciados. Originária da África do Sul, a família Hart se separou depois de vários anos de conflito. A mãe de Archibald parecia feliz após o divórcio, mas preocupações econômicas a compeliram a enviar Archibald e seu irmão para viver com os avós. Eles exerceram forte influência cristã, motivando os garotos com as palavras: não há nada que vocês não possam fazer. O professor Hart dá este conselho aos pais divorciados: nada é imutável. Se agora você não tem uma estrutura de apoio, construa-a e você ficará surpreso ao ver quantos responderão sim. Seus filhos podem se tornar mais resistentes, produtivos e criativos se as circunstâncias forem certas. Uma vida muito fácil não é boa para a alma. 3. Mantenha acesa sua chama de esperança e agarre-se aos sonhos que tem para seus filhos. Embora as coisas pareçam difíceis agora, existe um novo dia, um novo ano. Se você e seus filhos estão obtendo rápidos progressos, afastando-se do sentimento de perda, se todos estão crescendo nas diversas áreas da vida, você pode ter a certeza de que o crescimento continuará. Já se tornou um padrão, um hábito que não será facilmente esquecido. S. Satisfazendo a sua própria necessidade de amor. Embora tenhamos falado principalmente a respeito da criança cujos pais se divorciaram,
Nós estamos perfeitamente cientes de que o pai separado, desejoso de satisfazer as necessidades de seus filhos, também é uma pessoa com necessidades. Enquanto a criança está trabalhando contra os sentimentos de culpa, medo, raiva e insegurança, o pai e a mãe também estão trabalhando contra emoções semelhantes. A mãe, que foi abandonada pelo marido, talvez encontre um novo companheiro, a que forçou um marido violento a ir embora, talvez lute neste momento contra seus próprios sentimentos de rejeição e solidão. A necessidade emocional de pais separados é tão real quanto a necessidade de qualquer um. Pelo fato de tal necessidade não poder ser satisfeita pelo ex-cônjuge ou pelos filhos, esse pai ou essa mãe com frequência lança a mão dos amigos. Esse é um meio eficiente de começar a ter seu próprio tanque emocional reabastecido. Uma palavra de cautela para quando você fizer novos amigos. Nesse momento de sua vida, a pessoa separada está extremamente vulnerável aos representantes do sexo oposto, e eles, por sua vez, podem aproveitar-se de seus momentos de fraqueza. Devido ao fato de o pai ou a mãe separada necessitar desesperadamente de amor, há um grave risco de aceitar o amor da primeira pessoa que aparecer, que se aproveitará dele ou dela, sexual, financeira ou emocionalmente. É de extrema importância que pais recém-separados sejam muito seletivos e sábios ao escolher novas amizades. A fonte de amor mais segura e confiável está nas amizades mais antigas, que conhecem os demais membros da família. As pessoas separadas que tentam satisfazer suas necessidades de amor de forma irresponsável podem colher resultados trágicos. Em seus filhos você tem um tremendo recurso de amor. Eles o amam de verdade. E eles precisam de seu amor. Como dizem os psicólogos Cheryl e Prudence Tippins, o melhor presente que você pode dar a seus filhos é a sua própria saúde emocional, física, espiritual e intelectual. 4. Por mais doloroso que seja admitir, a verdade é que você pode continuar descasado por muitos anos. Durante esse tempo, seja ele curto ou longo, você desejará dar a seus filhos o exemplo de integridade e responsabilidade que podem ser modelos em suas caminhadas rumo a uma vida adulta responsável.